Tá vacilando. Sold out. Manuel, é o seguinte, vamos entrar a fundo agora Vamos. no teu ramo aí, que a gente quer entender um pouquinho mais sobre com que você trabalha. O que foi? Mandou Vamos entrar a fundo no teu ramo. Eu achei que lá outra ele, né? Não. Meu Deus. Ô, Laís, eu tento ser uma pessoa séria. Eu tento, assim, Rodrigo. trocar uma ideia de boa. Todo mundo fala assim, Rodrigo, você é muito palhaço, não sei o quê, você é muita piada. E agora não foi piada, eu só fui... Foi espontâneo. É que pareceu que ia vir outra coisa. Eu botei muita energia. Como é que é? Eu botei, entendeu? Você empilhou energia, Empilhei né? energia aqui e agora o cara falar e me desvalorizou. Mas tudo bem. Eu entendo você, Bruno. Eu acho que eu falei a mesma coisa. Mas, Emanuel, é o seguinte. A gente quer entender um pouquinho mais sobre como você trabalha e como funciona o teu negócio, ali, sabe? Desse negócio de adquirir empresa, de ensinar seu bagulho ser bom. Como é que funciona o seu rolê? Tá, beleza. Bom, continuando até a cronologia, né? Sendo lá do La Casa Digital, falei, cara, eu preciso continuar fazendo, me desafiando, né? Aí falei, como que eu posso me desafiar ainda mais do que eu venho fazendo? Falei, vou criar um objetivo do bilhão em 5 anos. Tá, mas não tem como fazer, é doideira. Falei, tá, mas e se puder, e se eu conseguisse fazer? Que caminho que seria? Eu já tinha estudado compra de empresa. Tinha uma metodologia que é americana de compra de empresa. E falei, cara, eu já tinha tentado fazer no começo daquele ano, 24. Não é que não deu certo, eu só não levei à frente. Fiz 2 testes ali, quase finalizou até a aquisição, mas acabei tocando ali em frente. Falei, tá, vou utilizar esse negócio do desafio do bilhão, vou começar a falar disso, vai chamar a atenção das pessoas, enfim, vai despertar interesse. Eu consigo fazer talvez em equity, né? Ou seja, não preciso ter 1 bilhão em conta. Em equity a gente consegue fazer de uma forma diferente. E vou começar a falar de aquisição de empresa, vou começar a trabalhar com isso. Vou focar, botar toda essa energia, vou empilhar nessa parte de aquisição. E aí, beleza, eu comecei Agora já era. Deixa quieto. Aí, beleza. Aí comecei a olhar para a parte de aquisição, montei um grupo de conselheiro para me ajudar com isso, parte jurídica, contábil, porque assim é um troço meio complexo, né? E comecei atrás de adquirir empresas. E qual que é a tese de aquisição? É sempre adquirir boas empresas. Eu falo, pô, Rodrigo, a gente compra empresa lucrativa. Tá, mas por que a pessoa vai vender uma empresa que está dando lucro? Não faz sentido. Mas você fala, não, mas tem um vendedor motivado, que a tese é a parte central da tese, que é a pessoa tem um bom motivo de vender a empresa. Por exemplo, ela quer aposentar. A empresa tem 3 destinos. Ela vai ser vendida, ela vai ser herdada, ela vai fechar ou falir. Então tá, o cara não tem herdeiro por algum motivo. Ou porque não teve herdeiro, ou porque foi pra outra profissão, tem outro país, não tem herdeiros. Ele pode, ou ele vai fechar, ou ele vai vender essa empresa. Ele não quer muitas vezes fechar, porque às vezes passou 20, 30 anos com aquela empresa. Tem um legado, tem uma marca, tem tudo que ele construiu. Então ele resta a opção de vender. Só que a gente está falando de empresas que a gente está falando abaixo de 5 milhões, por exemplo. Banco não se interessa por empresas abaixo de 100, de 200. Family office, que são grandes, que investem dinheiro de família, também não vai ser uma empresa muito pequena. Porque é uma empresa pequena no olhar deles. Normalmente o gestor é o cara que quer aposentar. Então, assim, dá muito mais trabalho para esses lugares comprar do que, enfim, do que outro tipo de empresa. Então, você não tem muita concorrência. Então, a primeira coisa, você não tem muita concorrência na compra de empresa nesse range de preço ali. Beleza, isso é um motivo de venda, aposentadoria, mas tem outros. A pessoa quer mudar de país, ela tá com burnout, está com problema de saúde, ela divorciou, ela tem problema com o sócio dela. Então, assim, às vezes ela tem uma empresa boa, mas o motivo de venda é algum desses. Então, você fala, tá, então a gente pode entrar com a nossa capacidade de compra. Só que, como não tem muita gente comprando, eu consigo fazer com que a condição de compra seja mais de acordo com o que eu imagino que é boa para mim. Não que a gente vai explorar a pessoa nem nada disso, mas eu vou conseguir fazer uma proposta para ela que é boa para ela, mas também é muito vantajosa para mim. Ou seja, eu posso fazer uma proposta onde o lucro daquela empresa paga a aquisição dela. Se ela já dá lucro. Eu não posso fazer uma proposta parcelada de 5 anos para ela se pagar e vamos dar um exemplo. Ela faz 200 mil de lucro por ano. Dá 240, dá 20 mil por mês. Eu faço uma proposta ali de 10 mil por mês em 5 anos. Se ela dá 20, eu pago 10, sobra 10, por exemplo. Conta bem de padaria, tá bem errado, mas só para ter uma noção. Por que a pessoa vai aceitar um parcelamento de 5 anos? Cara, porque não tem quase ninguém fazendo isso. Vai chegar um ponto que ou ela aceita isso ou não vai ter outra proposta para ela na mesa. Ou você vai ter. Só que como a gente tem muita oportunidade, fala, tá, você não quer desse jeito, tchau, beleza, vai tocar de outra forma. Tem outras formas de fazer isso? Tem. Tem como fazer. Tipo, uma empresa tem um ativo que é a própria empresa. Então ela tem, às vezes tem frota de carro, às vezes tem a sede da empresa, às vezes tem maquinário, às vezes tem linha de crédito, às vezes tem gente vai querer trazer investidor, o cara quer investir junto. Tem várias formas de você desenhar uma aquisição que é vantajosa para a pessoa que está vendendo e vantajosa para quem está comprando.
Então aí, cara, já tinha essa tese em mente, comecei atrás disso e comecei a negociar a empresa. E deu certo. Começou a adquirir empresa com isso. E o que acontece na aquisição? Você sai, vamos supor, de um zero, entre aspas, ali, para aquele faturamento, aquele lucro que a empresa já tem. Então, assim, você sai de um ponto que você tá para já adquirir equipe, vem marca junto, vem lista de cliente, vem contrato, vem um monte de coisa de uma vez. Uhum. Então, é muito lucrativo e te escala bem rápido. Tanto você pode fazer... por exemplo, a gente comprou uma agência agora, começo do ano. Final do ano passado, começo desse ano. Cara, a gente já tem equipe formada, já tem 8 anos de marca, já tem um monte de cliente. Então, pra gente sair do ponto que ela tá, pra acelerar ela pra um segundo momento, é muito mais fácil do que pegar uma coisa do zero, onde eu não tenho histórico nenhum, onde eu não tenho equipe, não tenho processo nenhum, processo operacional, né? Eu consigo já fazer muito mais rápido isso. Então, acabou se tornando uma coisa que deu muito certo, já essa parte de aquisição de empresa. Mas é uma compra integral ali ou uma porcentagem? Ah, integral. É. Normalmente integral. Uhum. Dá pra comprar porcentagem, mas na tese o ideal é comprar integral. Mas vocês entram, por exemplo, direto na parte da gestão da empresa? Vocês fazem a gestão e cuidam também do operacional ou é mais como um investidor? Porque tem as duas vertentes, Não, a gente entra na gestão. Entendi. Porque como a gente faz a parte de aceleração também, tá. então a gente precisa ter estratégia nossa para que aquela empresa seja acelerada. O que é acelerar? É ganhar mais dinheiro com ela, ter mais resultado. Porque daí qual que é a tese como um todo? Que daí faz parte da ideia do bilhão. Por exemplo, a empresa tem um negócio que chama valuation. Então vamos supor, como a gente calcula valuation? Não é o único jeito, nem que é certo ou errado, mas a gente pega o lucro da empresa que ela deu no ano. Vamos supor, deu 240 mil de lucro. Aí tem um negócio que chama múltiplo. Então eu vou multiplicar aquele lucro por um valor ali, 1, 2, 3, 10, 20, de acordo com o que o mercado avalia aquela empresa. Como a gente está negociando empresas pequenas, ela não vai ser negociada acima de 3. Por quê? A gestão não é profissional. Então, normalmente, se o dono vai sair, vai acontecer agora o dono sair? Será que vai continuar funcionando? Será que os clientes vão continuar comprando? Então, tem um risco. Então, normalmente, vai pagar ali no máximo 3. Então, vamos supor, se é 240, ou vai ser 240 mil, ou a aquisição, ou vai ser 480, ou vai ser 720. Beleza. Quando a gente começa o processo de acelerar, quer dizer que eu vou aumentar o lucro ao longo do tempo dela, tô falando ao longo de 3, 5 anos. A gente vai aumentar, vamos supor, de 240 para 1 milhão em 5 anos. Eu vou botar gestão profissional, vou colocar outras coisas que vai fazer com que o múltiplo dela saia de 3 para 5 para 7. Aí eu vou vender lá na frente por um valor muito maior. Não como um valor menor, vendo por um valor maior. Sim. Só que qual que é a grande sacada? Negócio do tempo que a gente estava falando. Quando eu compro uma empresa, eu estou comprando tempo também. Imagina, a empresa tem lá 10 anos de mercado. Pô, eu tô comprando 10 anos que a pessoa passou investindo, 10 anos da vida dela lá. Mas eu tô adquirindo o tempo que ela investiu lá. Tá formada, né? Tá formada, então eu não preciso investir mais, eu preciso investir 10 anos meu. Agora, quando eu vendo, que é o múltiplo de lucro, mas eu vendi por múltiplo de 7. Quer dizer que eu adiantei 7 anos de lucro daquela empresa. E eu coloquei no bolso. Então eu tô comprando tempo e vendendo tempo também. Aí você faz 3, 4, 5 vezes ao longo do tempo, você tem um retorno muito alto com relação a isso. Nossa, que doideira. Não conhecia. É que a questão o do múltiplo eu vou perguntar assim, mas pelo que eu entendi também tem a questão, vou comprar uma empresa pequena, quando ela deixa de ser pequena e ser uma empresa média, vamos supor, o múltiplo também muda, né? Aumenta. Então, que nem você falou, então empresa pequena, ela tem um múltiplo de 1, 2 ou 3. Só que a partir do momento que você mudou o patamar para média, sei lá, multiplica por 7. Então, o seu lucro ali na compra e na venda é muito maior por causa disso. Exato. Por exemplo, chegar num IPO, numa bolsa. Às vezes você vai fazer por 20, 25, 30 o múltiplo. Lógico que daí, assim, é um caminho que a gente nem sabe como percorrer. Sim. Mas tem esse caminho também. Mas você tá falando de um múltiplo muito maior, é outro tipo de jogo. Mas é essa a ideia. Quanto maior a empresa, maior vai ser o múltiplo dela, porque tá mais validada. Ela tá validada em faturamentos maiores também, interessa para players maiores, interessa para um banco, interessa para um family office, interessa para um grupo de investimento maior. É normal acontecer de vocês, por exemplo, comprarem uma empresa, aí essa empresa valoriza, aí essa empresa que vocês compraram volta e fala, não, agora eu quero, e tipo, quer de novo porque valorizou, vocês conseguiram jogar lá pra cima. Cara, não muito por causa do motivo da venda da pessoa. Normalmente ela quer vender e dá um descansado. Na minha cabeça, quando você começou a explicar, eu falei assim, beleza, ele compra geralmente porque a empresa tá falindo, mas não, vocês compram empresa que já são consolidadas, não porque tá caindo. E aí entra a motivação do vendedor. O principal início de conversa é entender, porque, cara, Bruno, que você tá vendendo a empresa?
Ah, não, tô vendendo porque eu tenho outros 3 negócios. Eu não aguento mais. Chega! Chega, né? Compra. Não, tem outros 3 negócios, eu quero vender esse. Tá, mas por que esse, né? E não o outro negócio lá? Então, às vezes você começa a desconfiar. Será que é o mercado? Será que ela... Sei lá o que é que tem ali. Então, você já fica meio desconfiado. Ah, não, meu Rodrigo tá vendendo porque, cara, ele quer aposentar já. Não aguenta mais trabalhar, já chegou na idade... 26 anos, careca. Não aguento mais. Não, então é um bom motivo. Ele realmente quer aposentar, então é um bom motivo. Então, a gente avalia muito. A primeira conversa é o motivo de venda. Se ele tiver um bom motivo, aí continua conversando ali. Não, Rodrigo, você acha que a gente marcou esse podcast à toa, né? Aí sempre tem umas segundas intenções. A gente preparou o pitch, né? Exatamente. Eu tô vindo aqui com o investidor, né? Então, a gente tá num momento de transição aí, onde a gente tá deixando de ser 3 sócios para só 2. Então, se alguém precisa... Só que o problema é que ele compra a empresa toda, né? Dependendo da proposta, a gente avalia menos, menor percentual. Mas pera lá. A gente tem que ver se a nossa empresa tem um porte para conseguir comprar também, né? Não, mas pelo que ele falou ali, acho que tá dentro, assim. Tá dentro? Acho que tá. Vamos conversar nos bastidores. Nos bastidores, a gente fala, ó, nós tem 10 mil. E aí... Junto 10 com 10, dá 20, com mais 10, aí dá 30. Se botar um múltiplo de 3... Aí, ó, nós sai com 60, 90 mil no máximo, ó, que beleza. Mas não paga nem minha casa. Mas geralmente nessas relações e reuniões que você tem com a galera que quer fechar a empresa, geralmente qual que é o motivo que eles têm, o maior motivo que eles têm para fechar a empresa? É briga de sócio, é falta de grana? Qual que você observa? Cara, aposentadoria e mudança de país. Mudança de país? Tipo a agência que a gente pegou agora. A antiga dona, ela tá mudando pra Itália e precisou vender. Eu sei quem que é. Não, depois a gente fala quem que é. Nossa, o bastidor aqui vai ter muito assunto. A gente não vai ainda divulgar muito forte, porque ainda tá processo de transição, mas assim, tá mudando. Acho que eu sei quem que é. Então assim, ela precisava vender. Ela precisa ir pra Itália, né? Precisa finalizar isso daí. Então, cara, não faz sentido pra ela, por fuso horário, por câmbio, por N motivos, manter. Então, entrou com uma proposta, deu certo. Então, estamos finalizando já a aquisição ali, em processo de transição. Bom demais. Quando você, assim, quando eu vi a premissa ali, né, li a sua bio, a gente às vezes pensa numa coisa diferente, né? Tipo, a gente pensa muito na questão do dinheiro mesmo, né? Físico ali, tipo, ser bilionário, mas nesse caminho que você falou aí de comprar, adquirir empresa, né? Pensar no equity também é bem mais palpável mesmo. Não, né? é bem mais palpável. Porque a gente fala de equity. Vamos supor, a gente está criando um grupo que vai comprar essas empresas, está consolidando o grupo. Beleza. Vamos supor que esse grupo ele seja avaliado para o mercado por múltiplo 5. Exemplo. Comprei uma empresa que tem múltiplo 1 agora, e ela tem sinergia. Por exemplo, a gente comprou uma academia e agora comprou uma linha de suplemento. E a academia, ela tem... Vamos supor que a gente chama de academia, né? Comprou uma linha de suplemento com múltiplo 1, mas a academia vale 5. Quando eu junto essas duas, essa aqui já vai valer 5 automaticamente, porque ela vem pro grupo. Então, automaticamente, o valuation ali do grupo, o equity do grupo já aumenta muito. Porque ele pega aquele múltiplo. E você faz isso várias vezes, você consegue, ao longo do tempo, chegar num valuation bom. Você já respondeu uma pergunta que eu ia fazer, que é como que vocês fazem, né? Então, é realmente um grupo que vai ter a aquisição dessas empresas. E vocês têm, assim, nesse grupo, vocês têm um nicho específico, áreas, setores empresariais que vocês escolhem ou não? O Bruno, a gente tá... Por exemplo, eu comecei um grupo de conselheiro. Era eu na frente com o conselheiro me aconselhando, literalmente, né? Porque assim, quando a gente vai comprar uma empresa, a gente precisa fazer um processo de diligência. Por exemplo, cara, vocês falaram que tem uma empresa de, sei lá, né? Empresa audiovisual. E ela fatura 1 milhão por ano. Beleza. Aí eu falei, tá, eu acredito em vocês. Princípio da boa fé. Aí falou, ô Rodrigo, manda a planilha pra você ver que é verdade. Aí você manda a planilha, cara, toda bonita lá, realmente tem 1 milhão lá. Fala, tá, mas planilha aceita qualquer coisa, né? Sim. Não, manda, aí a gente começa o processo de diligência. Ou seja, eu vou ver se na tua conta bancária passou aquele valor durante um ano, se seus impostos estão pagos certo, se tudo que for falou é verdade. Então é um processo. Então, para ter esse grupo de aconselhamento, de conselheiro, pegamos advogado, tributarista, contador, e foi fazendo isso. Aí depois que eu entendi, eu sozinho,
eu corro um risco muito grande. Uhum. Porque uma empresa, ela tem um risco alto de fazer as coisas. Então eu preciso criar realmente um grupo onde eu vou dividir um pouco mais esse risco e vou dividir também o lucro. Tá. Então, a gente começou agora em processo, a gente está agora no processo desse mês de criação de um grupo que vai ter mais investidor, a gente vai aceitar trazer investidor externo que queira aportar dinheiro, pode aportar no grupo e a gente escolhe a empresa ou quer aportar só naquela empresa específica. Uhum. E aí vai ter mais robusto Vocês agora. vão virar meio que um fundo. Um fundo de investimento. Não sei se tá na prática, assim, do contrato vai ser fundo. Acho que não. Mas a ideia é um fundo. Sim, é um sim. fundo, Olha o fundo vindo de novo. É o fundo. Se vocês quiserem entrar no meu fundo... Esse papo tá ficando... Lá ele, Até o final do papo, tá os 3 sem camisa aqui. Ô, Manuel, geralmente, nessa relação com empresas que você tem, qual ramo assim, que costuma dar sempre bom quando vocês compram? Tem algum específico ou não? Até nem respeito a pergunta do Bruno, mas assim, o ramo que eu mais gosto é a parte de marketing, porque é onde eu tenho o histórico. Tanto for relacionado a digital, principalmente que tem a possibilidade de escala no digital, é onde a gente vai entrar com maior expertise. E aí, respondendo a tua pergunta, a gente está criando esses filtros ainda nesse grupo. Uhum. A gente está um pouco mais sem filtro, agora a gente está direcionando um pouco mais filtrado. Por exemplo, ela pode ser escalada ou não, ela tem que ser escalonada. Por exemplo, um e-commerce pode ser escalado, a gente vai vender em qualquer lugar do mundo com estoque que pode ser até dropshipping. Mas se eu tiver uma empresa de caçamba, eu consigo escalar ela? Não, eu preciso trazer mais caçamba, mais caminhão, mais motorista para poder serviços, aumentar ela. Normalmente. Assim, Serviço. Então, empresas que têm esse potencial de escala, a gente vai mirar mais e vai ter um apreço maior por ela também. Mas essa questão vem mais por oportunidade ou de caso pensado mesmo? Porque acredito que, assim, que nem você falou, agora vocês não estão escolhendo muito, então acredito que seja por oportunidade inicialmente, né? E mais pra frente... Para validação da tese, a gente foi, cara, a gente precisa validar de alguma forma isso, vamos por oportunidade. O que tá aparecendo? Sim. Onde a gente tem um mínimo de expertise. No fim das contas, empreender, fazer uma boa gestão, você faz com qualquer empresa. Então, daria para fazer isso, em teoria, com qualquer uma. Mas você começa a ampliar muito, você não cria sinergia, que eu tava falando. Se tem uma empresa que não tem sinergia com a outra, no grupo não vai criar. Então, agora a gente vai começar a ir atrás, propositalmente, daquilo que a gente quer. Que vai ter a escala, que vai ser, sei lá, vai ter voltado para o digital mesmo, ou que tem a capacidade de entrar nesse digital. Sim. Por exemplo, a gente, sem entrar em nomes, a gente tem 2 empresas negociando. Uma, ela fabrica banco de academia. Sabe o banco onde você vai, né? Ela fabrica aquele banco. E uma outra, ela faz embalagem de papelão. São 2 fábricas. As 2 têm dificuldade de entrar no digital. Uma delas vende Mercado Livre, mas não tem e-commerce. E o outro, cara, ele vende muito com vendedor, tipo, caderneta, que tá espalhado pelo Brasil inteiro. Mesmo. E o cara não consegue fazer e-commerce. Então, poxa, se a gente pluga um e-commerce, um negócio que já vende bem, aquele negócio tende a isso dá uma estourada, né? Então... é por aí a ideia que a gente tá tendo. Legal. E às vezes é esse passozinho aí que você vê o empreendimento estourando, né? Sim. Que às vezes eles não tem essa... Eles são muito antigões no procedimento ali, mas daí quando chega alguém assim, Exato. É rápido e fácil. Assim, imagina uma empresa... não é o caso dessas 2. Nenhum dos dois quer aposentar. Os 2 é mudança de país. Mas o cara quer aposentar. Cara, às vezes o cara tá no papel ainda, fazendo as coisas. Não tem planilha, não tem um CRM, não tem nada. E assim, você coloca o mínimo de tecnologia, ela já melhora muito toda a operacional dela. E assim, agora trazendo para eu quero saber sua opinião, né, sobre a questão de investir em empresas. Eles buscam muito essa parte escalável mesmo, né? Então, vou investir num e-commerce porque ele é escalável, aumento as vendas, o custo às vezes mantém semelhante e com isso, claro, né, é o melhor dos mundos. Mas existe também a possibilidade, tipo, de empresas, grupos, ou até mesmo vocês, né, que investem na parte de serviço, porque por mais que o serviço ele não seja escalável, né, ele ainda, assim, perdura, né, porque assim, não tem como o mundo existir sem prestadores de serviço também, né. Vocês pensam nessa possibilidade? E por que, né, acabam só escolhendo os escaláveis para investir, por exemplo? Uma boa pergunta também. Por exemplo, tem uma mulher nos Estados Unidos que ela foca só em empresa de serviço. Ela faz a parte de aquisição também, mas só em empresa de serviço. Por exemplo, conserto de ar-condicionado, encanador, encanamento, chaveiro, coisa assim. Por quê? Aquela ideia de que você sempre está precisando e é uma coisa que é meio difícil ser substituído por uma IA. Uma IA não... Bom, pelo menos não imagina trocando um cano da sua casa. Por enquanto, né? Por enquanto. Então, assim, o serviço ele faz sentido.
ele precisa ter, muitas vezes, por exemplo, uma agência é uma empresa de serviço. Sim. Só que, na nossa tese, a gente consegue fazer muita coisa com IA. Então, assim, a gente consegue manter a mesma equipe e entregar, às vezes, 2, 3, 4 vezes mais por conta que a gente começa a trazer tecnologia. Sim. Então, assim, vai muito do perfil do que a gente está construindo. Pode ser que a gente vai olhar para uma empresa de serviço daqui 6 meses ou 12 meses, dependendo do que acontecer, e fala, não, vai fazer mais sentido pegar a empresa de serviço mesmo. Porque a gente vê que, por exemplo, sei lá, um e-commerce tem uma vida útil muito, muito baixa. Enquanto uma empresa de serviço, a gente imagina que encano vai ter durante um bom tempo. Então, talvez eu pegar uma empresa de encanamento faz sentido com e-commerce, por exemplo. Porque tem uma teoria que é assim, eu não lembro o nome da teoria, mas o tempo que aquilo existe tende a durar. Por exemplo, o carro existe, sei lá, 100 anos. Então, a gente imagina que ele possa durar pelo menos aí mais não digo 100, mas uns 30 anos vai existir, 50 vai existir carro. Agora, vamos supor, ChatGPT, ele existe faz 2 anos. Vai durar 10 anos ele? Meu, não sei. Acabou de surgir uma chinesa que já deu o que falar, né? É mesmo? Eu tô por uma DeepSeek, né? Ela faz bem parecido. Então, assim, você consegue projetar 10 anos de ChatGPT? Cara, não, porque não existe há 10 anos. Então, assim, tudo que a gente olha, muitas vezes responde a pergunta, empresa de serviço, às vezes faz mais sentido, dependendo. Aquele serviço mais que a gente vê que vai durar 10, 15 anos, só que deve ser uma empresa de portfólio, que ela fica no portfólio do grupo, rendendo, lucrando ali, mas dificilmente ela vai ser vendida daqui por 100 milhões, por exemplo. Entendi. Grupo de chaveiros vendido por... é meio difícil. Mas daí, por exemplo, fazendo um comparativo com o mercado imobiliário. O mercado imobiliário tem o aluguel e tem as vendas, né? Sim. Tem uma semelhança no negócio de vocês? Porque às vezes, que nem a agência que você citou, pode ser o aluguel do imobiliário, né? Cara, eu nunca tinha pensado desse jeito, mas faz sentido. Porque tem algumas que vivem de aluguel, que tem uma fonte de renda muito grande vinda do aluguel, porque é uma recorrência, né? E às vezes tem um pico ali de venda no imóvel. Não tinha pensado dessa maneira, mas faz sentido. Você tem um portfólio que te paga tipo o aluguel e de vez em quando você faz a venda que te dá o pico de faturamento. Faz sentido. Já no site já, vai. Caramba, hein? Ó, faz o documento. Depois patentia. Ô, Emanuel, agora a gente vai dar um presente pra você, beleza? Vai mesmo? Que isso. Fecha o olho. Não espera muita coisa, não. Fecha o olho. Brincadeira. Mano, é o seguinte, a gente vai dar um corte pra você de presente, tá? Então, nesse exato momento, a gente quer que você olhe pra essa câmera aqui e fale um pouquinho mais sobre o seu negócio. Faça o seu pitch de vendas aí da sua marca, da tua empresa. Fechou? Cara, agora me pegou desprevenido. Não, mas coisa... Fala, ó, a gente trabalha com isso, a gente vai te ajudar nisso. Foi o pitch do grupo, então. Passa o arroba. O arroba não tem do grupo, não. Então... Vamos fazer o... Bom, você que quer começar a investir em ativos diferentes, nós estamos criando um grupo onde nós investimos em empresas. Nós temos uma tese de aquisição onde você vai investir conosco nessas empresas. Na nossa tese de aquisição, a gente trabalha com empresas que já são lucrativas e que nós vamos acelerar essas empresas para que no futuro ela seja vendida ou seja nosso portfólio rendendo um dinheiro ali. Então, caso você queira saber mais sobre essa tese de investimento, queira investir conosco, me procure no Instagram, @EmanuelZ com 2 N de navio.